primeiro ano? Voltamos, eu e os livros aqui, para falar mais um pouquinho na nossa aula 27.2 sobre o nosso texto literário e o nosso texto não literário. Eu tenho certeza que vocês já compreenderam bem essa diferença. Quando eu quero falar em quê? No meu texto literário, aquele texto mais leve, mais solto, que eu posso ali, eu vou utilizar o termo brincar, mas é que eu tenho aquela liberdade, eu quero dizer isso, mas eu digo aquilo, né? Posso trabalhar com as minhas figuras de linguagem, é um texto que eu quero passar uma emoção, mas quando eu vou falar do texto não literário, a história muda. Vamos lá para a tela. Vendo mais um pouquinho com vocês aqui, texto literário e não literário. Mas o que é mesmo um texto literário, em primeiro ano? Sei que vocês não esquecerão. É aquele texto apresentado com uma linguagem pessoal. Em volta de quê? Ele sempre trará emoção, o emprego de lirismo, do sentimento e valores do autor ou do ser, do objeto ali retratado. Texto literário e as suas características. O que nós temos? Possui ali uma função estética, recorre à função poética e emotiva da linguagem. Essa linguagem também, que nós vamos trabalhar, é uma linguagem conotativa e polissêmica, quando nós falamos dos vários significados da palavra. Leva a uma recriação pessoal e subjetiva da realidade e utiliza o que, primeiro ano? Quando eu falo em texto literário, eu preciso lembrar e ter ao meu lado as figuras de linguagem, ok? E outros recursos estilísticos apresentados: simbologia, beleza, musicalidade e harmonia. Texto literário, ele também marca a questão da emoção, ele vem para emocionar, sensibilizar. A ficção é recriação da realidade. A linguagem, eu posso pensar e já trabalhar a linguagem poética, uma linguagem que vai trazer ali mais de um sentido, né? E a linguagem conotativa. Então, aqui nós temos todas as características do texto literário. Texto não literário. Quais são as suas características? Uma vez que eu já conheço as características do meu texto literário. Bom, ele possui aquela função utilitária e referencial. Utiliza uma linguagem denotativa e clara, vai direto ao ponto, sentido ali real da palavra, do que ele quer mostrar para a gente. Relata fatos reais de forma impessoal e não utiliza figuras de linguagem, certo? As figuras de linguagem ficam, então, para o nosso texto literário. A ênfase, ela é dada no conteúdo, tá? Aquela mensagem principal, o que eu quero passar? O que eu vou fazer para chamar a tua atenção? A linguagem denotativa, realidade, ele vai apenas traduzir a realidade, só aquilo que aconteceu, sem inventar nada. Informar, explicar, e a linguagem, ela é bem direta, ela é objetiva. Eu vou relatar aqui um fato que aconteceu ontem na Avenida Guaporé com Caula. Vamos lá, vou dizer assim, Guaporé, Caula. O que aconteceu? Então, eu vou relatar exatamente aquilo que aconteceu. Eu não vou dizer, mas tinha ali um grupo de pessoas, mas estavam tristes, chorando. Percebem? O meu texto não literário, ele vem com aquele objetivo, ele quer informar, ele quer passar para você da forma mais fiel, da forma que realmente aconteceu, sem rodeios, sem firulas, ok, primeiro ano? Fechamos então essa parte? Vamos para a nossa atividade? Então aguardo vocês daqui a pouco. Tchau!
Agora que vocês já estão bem informados, né, sobre aquele texto literário, não literário, vamos ver o que nós temos na questão 1 e vamos ver qual turma acertou. Vamos lá para a tela. Aqui a nossa questão 1 traz o seguinte: em um romance histórico, o autor recria eventos do passado, mas insere personagens fictícios e diálogos inventados, dando um tom emocional envolvente à narrativa, ok? Então vamos lá. Esse recurso caracteriza o texto literário porque, na letra A, nós temos assim: combina informação e criatividade, priorizando a expressão artística. B, elimina qualquer elemento imaginário. C, apresenta apenas fatos verificados. D, utiliza linguagem exclusivamente objetiva. E a letra E nós temos: evita qualquer recurso de ficção. Diante de tudo que você viu durante a nossa aula, depois na revisão, o que você marca aí? A, B, C, D ou E? Então, nós temos aqui a letra A, e o que diz? No romance histórico, fatos reais são misturados à ficção, priorizando a expressão o quê? Artística, deixa eu ver aqui. Artística e a criatividade, é aquela leveza, né? Característica marcante do texto literário. A nossa questão 2 requer uma leitura. Se você fizer de qualquer jeito, você não vai compreender. Então, é importante que você leia interpretando, não ler por ler, tá? Memórias de um aprendiz de escritor. Então, acompanhem comigo. Escrevo há muito tempo. Vejam a forma que ele já inicia o texto. Costumo dizer que se ainda não aprendi, e acho mesmo que não aprendi, a gente nunca para de aprender. Não foi por falta de prática, porque comecei muito cedo. Na verdade, todas as minhas recordações estão ligadas a isso, a ouvir e contar histórias. Não só as histórias dos personagens que me encantaram. O Saci Pererê, o Negrinho do Pastoreio, a Cuca, Hércules, Tarzan, os piratas, mas também as minhas próprias histórias, as histórias de meus personagens, essas criaturas reais ou imaginárias, com quem convivi desde a infância. Certa vez, o rádio deu uma notícia alarmante. Um avião em dificuldade sobrevoava Porto Alegre. Podia cair a qualquer momento. Fomos para o colégio naquele dia preocupados e conversávamos sobre o assunto, quando apareceu ele, o mentiroso, pálido. Vocês nem podem imaginar. Agora, quando lembro este fato, concluo que não estava mentindo. Ele virá realmente o avião cair. Com os olhos da imaginação, de certo, mas para que ele, o avião, tinha caído e tinha incendiado e tudo mais. E ele acreditava no que dizia, porque era um ficcionista. Tudo que precisava naquele momento era um lápis e um papel. Se tivesse escrito o que dizia, seria o escritor. Como não escrevera, tratava-se de um mentiroso. A questão de nomes de palavras. Então vejam bem. A linguagem literária apresenta diferenças singulares, muito embora tenha uma estreita relação com o discurso comum. O texto, em análise, faz uso da linguagem literária por ser. Então, vejam bem, ele já vem dizendo, né? Faz uso da linguagem literária por ser. Na letra A, denotativa. B, objetiva. Na letra C,
multissignificativa, D, informativa ou E, referencial. Se ele já afirma aqui para a gente a linguagem literária, eu já posso aí trabalhar excluindo algumas, né? Muito bem. Eu posso voltar a fazer a leitura mais uma vez. E aí? A, B, C, D ou E? Multissignificativa, vocês fizeram a leitura mais de uma vez, observaram que o texto em análise faz uso da linguagem literária. Foi difícil? Fácil? Muito bem. Mais um aqui para a gente acompanhar. Uma nova estrada para o turismo de natureza, primeiro ano. Existe um paraíso escondido no interior do país com potencial para tornar-se uma segunda Transpantaneira. A rodovia 060, MT-060, a nova rota é conhecida como estrada turística e fica próxima da fronteira entre o Brasil e a Bolívia, em Cáceres, no Mato Grosso. O desafio dessa região é similar ao de muitas áreas naturais do Brasil. Implementar o turismo de natureza para gerar desenvolvimento socioeconômico e o empoderamento das comunidades locais. Seria possível trilhar esse sonho em uma região tão distante dos grandes centros urbanos? O Brasil tem em seu território alguns dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade do mundo. O Pantanal, com seus 250 mil quilômetros quadrados de extensão, é um desses exemplos. Segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil é o líder em um ranking de 140 países em belezas naturais. Perceberam que o texto ele é bem extenso, né? Mas você também já percebeu que ele traz o que para a gente? Uma informação. A notícia veiculada em uma revista de grande circulação apresenta fatos relacionados com o turismo ecológico. Nessa situação específica de comunicação, a função referencial da linguagem predomina porque o autor do texto prioriza, letra A, as suas opiniões baseadas em fatos, B, os aspectos objetivos e precisos, C, os elementos de persuasão do leitor, letra D, os elementos estéticos na construção do texto, ou a letra E, primeiro ano, os aspectos subjetivos da mencionada pesquisa. Lembrando que você volta, faz a leitura, mas aqui, num primeiro momento, já dá para a gente ter uma ideia, né? Então, A, B, C, D ou E. Olha lá, os aspectos objetivos e precisos. Muito bem? Acertaram? Próxima. A nossa quarta questão. O trecho a seguir foi retirado de uma reportagem publicada em um portal de notícias. Acompanhe aí. Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos de dengue no Brasil aumentou 35% nos primeiros meses de 2025. Especialistas alertam para a importância da prevenção, como eliminar focos de água parada e utilizar repelentes. Esse texto, primeiro ano, se enquadra como não literário, correto? Por quê? Na letra A, utiliza linguagem conotativa para provocar emoções no leitor? B, tem como objetivo principal informar com base em dados e fatos? O que você acha? C, prioriza o uso de recursos poéticos e artísticos? D, apresenta personagens fictícios e enredo narrativo? E a letra E, valoriza a subjetividade e a interpretação múltipla. Muito bom também. A, B, C, D ou E? Vocês marcaram? Olha lá, tem como objetivo principal informar com base em dados e fatos, né? Até aqui, tranquilo para vocês. E o nosso decolando.
Vamos lá ver o que traz Decolando? Ele começa assim, mais um texto. Já ouvi gente falando que o podcast é o renascimento do rádio. Rádio é genial, uma mídia imorredoura, mas podcast não tem nada a ver com ele. O formato está mais próximo do ensaio literário do que de um programa de ondas curtas, médias ou longas. Podcasts são antípodas das redes sociais. Enquanto elas são dispersivas, levam à evasão e à desinformação. Os podcasts são uma possibilidade de imersão, concentração, aprendizado. Depois que eles surgiram, lavar a louça e me locomover pela cidade viraram um programaço, um pós-almoço de domingo, e aprendo tudo sobre bonobos e gorilas. Um táxi para o aeroporto e chego ao embarque. PhD em reforma tributária. Que texto, hein? Segundo a argumentação construída nesse texto, o podcast, letra A, provoca dispersão da atenção em seu público. B, funciona por meio de uma frequência de ondas curtas. C, propicia divulgação de conhecimento para seus usuários. D, tem um formato de interação semelhante ao das redes sociais. Ou a letra E, primeiro ano, constitui uma evolução na transmissão de informações via rádio. O que vocês já marcaram, né? Constitui uma evolução na transmissão de informações via rádio. Até aqui, tudo bem? Perceberam que as nossas questões aqui desta aula, elas apareceram carregadas de longos textos para você identificar ali um texto literário e o não literário, certo? Mas, como estamos aqui de Pedro Bandeira, a nossa marca de uma lágrima, como vocês estão ali na leitura? Já terminaram? Já tem alguém aí na sala que terminou? Alguém vai falar, ih, professora, eu nem comecei ainda. Será que tem alguém na sala que ainda não começou a leitura? Vamos lá, vocês podem trabalhar a capa, podem trabalhar essa questão do tema da obra que vem trabalhando a adolescência e as suas dúvidas, os seus desejos, né? Quando nós falamos em desejo, as suas vontades. Isabel, que é o personagem bem marcante. Qual é a situação de Isabel? O que ela traz para a gente? Você consegue se encontrar, se identificar na obra? Então, vocês não podem deixar para a última hora. E não deixem também de registrar aquele momento e mandar para a gente, ok? Vamos ver a nossa mensagem do dia. O que nós temos? Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade. Não é assim? Que todos os nossos passos, um dia por vez, não precisa aquela correria, um dia de cada vez, um passinho aqui, uma evolução ali, nos leve de fato à felicidade, aquilo que nos torna pleno, né? Eu consigo fazer minha atividade, eu consigo compartilhar com o meu colega ali a minha leitura e assim você vai embora. Então, texto literário e texto não literário ficou bem batidinho para vocês. Obrigada aos professores, a vocês que prestaram atenção na aula e até o nosso próximo encontro, primeiro ano. Tchau!